gente vai falar do nosso querido Marcos. E aí nós vamos chamá-lo para outra parte do bar. Primeiramente, muito obrigada por ter vindo, cara. Muito obrigada você ter aceito o convite. É muito especial pra gente, tá? E seguir. Quem é essa pessoa, gente? Vamos lá, chat. Comigo. Ele é criador do documentário 1986 e autor dos livros. Vamos lá, gente. São milhares de tópicos. 1983 mais 1984. Quantos videogames chegaram? Outro, Jogos Eletrônicos e eu, Crônicas de um Passado Presente. Mais um, Memórias de uma Locadora dos anos 90. Essa aí eu tenho até saudade. Mais um. Boa, dialogar com a tudo. Cara, aos tempos que não voltam mais. Editor da revista Jogos 80 e muito mais. Marcos, gente, primeiro deixa seu salve aí pra galera que tá vendo a gente no programa ao vivo e a galera que vai ver também esse corte no programa gravado, não é mesmo? Muito obrigada por ter tirado o seu tempo para passar hoje no nosso bar. Dê seu alô e se quiser falar um pouquinho dos projetos. Oi, pessoal, novamente, né? Boa noite. Eu que agradeço o convite e o espaço que vocês estão me dando. É sempre um prazer muito grande falar sobre aquela época, né? Sobre o alvorecer dos jogos eletrônicos no Brasil. Eu tive o prazer, né? A honra de poder acompanhar o surgimento dos jogos eletrônicos quando isso era uma absoluta novidade. Né? Eu costumo parafrasear um amigo que diz que os jogos eletrônicos não foram algo passado de pai para filho. Os jogos eletrônicos foram algo que surgiram na minha geração. Então foi um privilégio poder ter acompanhado isso. Né? Em 1979, o meu padrinho trouxe para nós, ele morava em casa, um telejogo da marca Super Kit. Nossa. Pela primeira vez na vida, né, eu pude controlar o televisor, não apenas assistir algo que era exibido na TV, um desenho animado, um filme, um telejornal, mas eu passei a controlar, né, controlar a tela, objetos que se moviam na tela. E isso parece, eu sempre digo, parece uma coisa boba a gente falar hoje, uma coisa assim trivial, mas na época isso era uma novidade muito grande, né? Você poder controlar algo na televisão. E mais, né? Você constatar que o sinal, né, a imagem que aparecia no televisor do joguinho era algo gerado ali na sua frente, naquele aparelho, não era algo transmitido por uma emissora de TV. Né? É uma coisa bobinha se a gente pensar hoje, mas na época era uma coisa que instigava muito a nossa imaginação. Então, o telejogo, vocês sabem, aquele jogo simples, branco e preto, tem as raquetes, entre aspas, a bolinha, que não é bolinha nenhuma, ela é quadrada, e você tinha primeiro 3 jogos, depois 10 jogos, e a coisa toda começou aí. Né? Depois desse TV Jogo 3 da Super Kit, eu tive um relógio com jogo, também era uma novidade da Casio, o Casio Game 10, era um reloginho de pulso que tinha um jogo de um foguetinho, de uma navinha. Eu acompanhei a chegada dos primeiros Game Watch da Nintendo, os primeiros minigames que apareceram em 1980, 81, 82, que eram como se fosse um Game Boy, mas pequenininho, com uma tela só, um joguinho de cristal líquido. Depois saíram os de 2 telas, como o Donkey Kong, que você abria, né, e jogava, e a gente levava aquilo para todo lado, na hora do recreio, na escola, então em viagens. Era um videogame portátil, né, querendo ou não. Então eu vivenciei muitas coisas, o surgimento dos primeiros videogames no Brasil, o Odyssey da Philips, o Atari da Polivox e os clones, o Intellivision da Sharp do Brasil, o Splice Vision da Splice, né? Acompanhei o surgimento, né, não surgimento não, mas o fato de que as revistas que existiam nas bancas naquela época, como a Microvídeo, a Video News, as revistas começavam a dar espaço para os videogames, para os jogos eletrônicos. Os jogos de computador, né, os primeiros microcomputadores pessoais também eram uma novidade naquela época. Os TKs, os CTs, o MSX, o Apple II também era uma novidade. Os microcomputadores tinham jogos até melhores que os videogames do período, mais elaborados, com mais cores, com um enredo melhor, né? Os computadores tinham mais memória, por exemplo, que um Atari, o Odyssey. Então eu tive o prazer de acompanhar tudo isso, né? Eu era criança, eu sou de 1973, então quando o Atari apareceu oficialmente no Brasil, em 83, eu tinha 10 anos. Então acompanhei tudo isso, acompanhei o surgimento das primeiras locadoras
de videocassete, de filme, né? E de videogame também, locadoras de Atari, né? Você adentrava a locadora e você normalmente tinha um fichário preso à parede e você tinha fichinhas coloridas com os nomes dos jogos. Então você chegava assim, a River Raid do Atari. Você pegava e você lia uma descrição precária daquele jogo e você podia alugar o cartucho do Atari e descobrir vários jogos de Atari assim com a locação, né? Realmente uma absoluta novidade. E toda vez que eu falo isso, eu brinco que eu falo que eu me sinto como Matusalém, de tão velho que acho que eu sou. Né? Então eu sou assim, como é que é? Eu sou um dinossauro, cara, eu sou contemporâneo a você. Você falou do telejogo, eu peguei o telejogo da Filco. Logo quando e realmente foi uma época muito época mágica, uma época de aprendizado, uma época em que a gente ficava deslumbrado com essas novidades eletrônicas. Eu imagino que foi algo semelhante quando nossos pais e avós viram o rádio aparecer, a televisão aparecer aqui no Brasil, né, o cinema, o videogame, os primeiros microcomputadores domésticos foram também uma grande novidade, né, uma nova mídia, vamos dizer assim, que apareceu entre fins dos anos 70, começo dos anos 80, e eu me diverti bastante com meus amigos também, né, jogando aqueles joguinhos que, aos olhos de quem joga videogame hoje, são jogos absolutamente espartanos, né, muito simples, mas na época eram fantásticos, era o que tinha e era o que a gente jogava. Por exemplo, jogar o Enduro do Atari, um Decathlon, o próprio River Raid que eu já citei, Sequest, Demon Attack, Space Invaders, Pac-Man, Adventure. Bota Adventure na lista aí, que Adventure é um clássico. Naquele período, né? Adventure é um clássico do Atari. Um grande clássico. O primeiro jogo que teve easter egg. Você falou uma coisa aí que é muito legal. Você fez uma comparação das mídias. Se perguntar alguma coisa, fique à vontade, gente. Eu quero, rapidão. Tony, você já pode entrar no assunto. É porque eu fiquei curiosa. Você falou esses jogos aí espartanos atualmente. Como assim? Eu não entendi. Eu entendi. Traduz. Algo espartano, né? Em Esparta, né? O exército, os gregos, eles treinavam muito duro, eles não tinham assim, um conforto, eles eram guerreiros muito como se diz, também me fugindo a palavra aqui, muito grosseiros, vamos dizer assim. Então, por exemplo, um jogo espartano é um jogo simples de tudo para os padrões atuais, sem grandes firulas, sem grande desenvolvimento, é algo espartano, nesse sentido, algo rústico, né, para os padrões atuais, algo isso que esse objetivo quer dizer. Ah, bacana, gostei de saber dessa novidade, né? Para mim, atualizei o dicionário aqui. Pode falar também. Não, o que eu tô falando é o seguinte. Eu não estou escutando o que o Tony está dizendo, tá? Não escutei nada que ele fala, eu consigo entender. Olha só, ele não te escuta, Tony. Então faz aquela firula linda do Discord. Sai e entra de novo. Caraca, sério? Peraí, produção. Deixa eu fazer aqui. Ou alguém faz a ponte, né, do que ele fala. Não, é que isso acontece no Discord, é um bug da plataforma. Vamos ver se ele entrando e saindo, volta pra você. Se não voltar... sai o som. E aí, tá ouvindo? Fala, Tony. Alô? Não. Então é você. Sai e entra de novo. O Discord tem isso. Programa ao vivo, quem sabe faz ao vivo. É isso mesmo. Produção. Mas é assim mesmo que acontece. A produção falando que programa ao vivo, Oficina do Diabo. É isso aí, tamo junto. Obrigada, produção, a gente chama, viu? Eu tô até com a minha filha aqui assistindo o programa comigo hoje. Ela está assistindo. Não vendo ainda, mas ouvindo claramente. Claramente. Agora vai. Agora eu tô ouvindo, Tony. Isso é importante. Agora vocês podem continuar. Agora estão me vendo. Bom, o que eu tava falando é o seguinte, são duas coisas que ele fez que eu achei muito legais. Ele falou sobre o impacto da mídia do videogame com relação à comparação ao rádio. Isso aí realmente é uma coisa... Eu me lembro, essa época foi muito mágica. A época, quando nasceram os primeiros videogames, ele falou do Odyssey. Eu peguei o Odyssey, eu peguei o telejogo, depois peguei o Odyssey e peguei o Atari. Isso foi, assim, uma coisa que chamava muita atenção, que eram as capas das fitas, que eram algo assim que você viajava de uma maneira, assim, alucinante. Então era muito mágico. Era um troço, não tem... Quem viveu essa época, como eu e ele vivemos, sabe qual foi a magia desse negócio.
E com relação aos jogos espartanos, eu vou fazer uma provocação. Na realidade, eu acho que são clássicos. Sim, né? são clássicos. Toda a base que a gente tem hoje dos jogos vieram desses jogos. Tá? Então, apesar deles terem gráficos, cara, você tá falando de um videogame que tinha 4K de memória. Um cartucho tinha 4K de memória. Ninguém sabe o que é isso hoje. Não é não? E os caras faziam miséria com isso. E, pô, você fala do River Raid, que aí você vai falar da minha, das maiores programadoras, que é a Carol Shaw, que ela foi uma grande programadora de videogame. Eu admiro o trabalho dela pra caramba. Então, o Marcos, ele falou uma coisa muito... Quando você tava falando, cara, a minha cabeça começou a voltar no tempo. Eu comecei a ver, eu ia na locadora, pegar uma fita, alugar, aquela magia de você ir na locadora, ver, chegou novidade, chegou jogo novo. A gente ia na sexta-feira, não era isso? Claro, né? Sexta-feira era a época de alugar fita. Sim, porque eu pagava domingo, né? Aí ficava final de semana, cara. Pois e aí você tinha aquelas promoções malucas. Se você pegava a fita top e alugava duas meia-bocas, você levava as 3, né? Mas às vezes a meia-boca tinha jogos muito irados. Uma meia-boca dessa, eu descobri, por exemplo, o Adventure, que muita gente não achava legal, achava esquisito. E é o pai de todos os Adventures hoje. Ele é o Colossal Caves. E até como eu tinha comentado, o Adventure foi o primeiro jogo que teve easter egg na história, né? Que é o... Então, quer dizer, o Marcos falou, é uma época muito mágica, gente. Vocês não têm noção disso. É muita magia. Ele falou, a minha cabeça assim, pum, voltou no tempo, 200 anos. Assim. Muito louco, muito louco. Só eu comentar uma coisa, Tony. Na verdade, eu não quis que esse adjetivo eu soasse como algo pejorativo, de forma alguma. Não. Esses jogos, como você disse, são clássicos. São jogos fantásticos, né? O River Raid, por exemplo, foi programado pela Carol Shaw, como você bem disse, na Activision. E esse pessoal, nessa época, eles faziam tudo. Então não havia uma equipe para desenvolver. Não tinha, era a mesma pessoa criava o enredo, programava, criava os gráficos, escrevia o manual, se bobear, fazia o cafezinho e um misto quente. Então, era assim que funcionava na época, né? Tempos depois que foi surgir uma equipe com responsáveis por gráfico, outro responsável por som, outro bolava o enredo, isso veio bem depois. Na época do Atari, uma pessoa só fazia tudo. Era assim que funcionava na época. Eram os programadores, como você falando bem, os caras eram espartanos. Eles faziam tudo. Não existia game design, não existia sound design. Acho que talvez assim, um dos primeiros jogos assim, que tiveram uma grande relevância, que teve uma equipe que eu me lembro até hoje, é o Starflight, da Electronic Arts, de 84, 85, eu não me lembro bem a época dele. Foi um jogaço também, tinha pro Apple e tinha pro PC. Né? Foi um dos grandes jogos, assim. Entendeu? Os jogos de computador, né, dos primeiros computadores, como eu falei ainda há pouco, né, já havia mais pessoas que programavam, né, mas aí já eram jogos para computador, já era outra coisa. Não era um PC, tá? Não é PC, não. Eram outros computadores. Eram o Apple II, por exemplo, que surgiu nos Estados Unidos, os X81 e os ZX Spectrum que surgiram na Inglaterra, o MSX que surgiu no Japão, o TRS Color, né, também o TRS-80 que surgiu nos Estados Unidos. Teve uma gama de microcomputadores domésticos pessoais antes do PC e do Macintosh, né, que nós temos hoje, que as pessoas desconhecem. Então, ainda é sobre isso que eu estou fazendo um novo documentário sobre os jogos para esses computadores, mas podemos comentar depois sobre isso. Eu estou atravessando no papo aqui já. Não, legal. A importância dessa vivência, ainda mais, não esqueça de botar também o velho bom Commodore aí também, que é outro clássico. Commodore 64. Depois saiu a amiga dele, né? Pô. Isso, exatamente. Não, fantástico, fantástico. Isso aí, aí a gente já tá falando da época boa, né? Agora, só dormindo dos velhos. Agora os velhos jogadores tá tudo doido aí. Né? Bom, só para avisar que vocês podem, o pessoal do chat, mandar perguntas também, resgatando com os pontos opine ou jogue, tá? Que o Marcos vai responder. E talvez o Tony faça uma dobradinha, porque estamos aqui entre amigos, não é mesmo? Manda isso, vai. Da mesma época. Da mesma época. Não é não? Vou fazer uma perguntinha aqui mais pessoal, né? Marcos, queria saber como que começou a sua jornada com os games e essa vontade de criar informação e história sobre eles. Eu comecei, como eu relatei ainda há pouco, com um TV Jogo 3 da Super Kit, ou foi em 1979 ou 1980, eu não consegui ter certeza em relação à data, né? E a coisa começou por aí. Né? Agora, a vontade de produzir material, escrever sobre jogos, começou, na verdade, em 2004, com a revista Jogos 80.
É uma revista que eu criei com amigos, né, com o Eduardo Lucas, que é meu editor e outras pessoas, sobre jogos desses primeiros videogames, desses primeiros microcomputadores. É uma revista que vai fazer 18 anos esse ano. Ela era em PDF e ela também virou impressa, né, a partir de, se não me engano, 2017. E a partir dessa revista, outras coisas foram acontecendo. A minha dificuldade de encontrar dados históricos brasileiros sobre esses equipamentos me levou a ter a vontade de escrever o primeiro livro, 1983, o ano dos videogames no Brasil, que também deu título ao documentário homônimo, né? E eu me debrucei, então, sobre várias publicações da época, jornais, revistas, pessoas que eu já havia entrevistado para os anos 80, então me debrucei sobre esse material todo e resolvi escrever, então, para explicar como os jogos eletrônicos surgiram no Brasil. Depois desse livro, teve em 1984, a febre dos videogames continua, e aí tudo que veio depois, né? Então a coisa começou aí, a dificuldade que eu tinha de encontrar material, informações históricas no mesmo lugar. Estava todo espalhado por uma série de locais, vamos dizer assim. Então a vontade começou aí. Eu sempre gostei muito de escrever, eu tenho facilidade de escrever, então juntou-se a fome com a vontade de comer, né, usando uma expressão antiga também. E desde então eu não parei, mas para o 7º, 8º livro, para o segundo documentário, e estou sempre envolvido com essas coisas, né, eu gosto bastante. Você falou uma coisa aí que eu vou lembrar novamente, né? Vamos lá, vamos voltar no tempo 83, 84, revista Microsistemas. Né? A gente não pode deixar de falar da Microsistemas, que foi talvez a revista mais popular do Brasil, né? E a mais, assim, que levou gente para a área de TI. Eu fui para a área de TI por causa da Microsistemas, eu sempre quis fazer jogo, mas na época ainda era terra e barro fofo, né? A gente ainda saía para caçar almoço, né? E o que aconteceu? Eu me lembro da gente pegar Microsistemas e digitar aqueles códigos. Digitar, né? os joguinhos. Nossa, exatamente. Aquilo ali era barroco, mas foi um começo, né? E você falou uma coisa muito interessante aí, que é interessante, que você fala que no Brasil, em 84, a gente teve uma grande febre dos videogames, né? Aqui no Brasil começou a explodir, e a gente teve o crash de 84 lá fora, que foi justamente a quebra do mercado de games, né? Foi a grande quebra. Exato. Que quebra a Atari, quebra todo mundo, e depois a gente começa a voltar com o Nintendinho e por aí vai. Então é legal. Lá, o videogame estava morrendo, né, Tony? Lá estava morrendo e aqui estava explodindo, estava surgindo. É interessante. E eram os clones, né? Você tinha os clones até não autorizados. Vale falar, né, que naquela época tinha a famosa reserva de mercado, né? Que você não podia importar nada, era tudo produzido aqui. A pirataria comeu solto. Você tinha vários computadores, essas coisas piratas. Você tinha pirata. Você chegou até a ser um pirata do Mac, mas aí seguraram a onda e não deixaram na época. O Unitron, né? Exato. Então, quer dizer, é interessante você lembrar esses fatos e falar, porque muitas das pessoas que hoje têm computador ou videogame não têm a mínima ideia de como era naquela época. Era uma coisa muito louca, né? Então, você, por exemplo, você falou de dois clássicos, aí são dois computadores que também fizeram muito a minha vida, que foi a linha ZX, do falecido Sir Clive Sinclair, né? Que ele lançou os ZX, os 80, 81, que aqui ficou conhecido como TK-82, e o TK-90X, que era o ZX Spectrum, que esse foi o computador da minha vida, na minha opinião. Então foram clássicos. E eram computadores que fizeram muito a cabeça da molecada na época. Eu acho que você até poderia falar sobre depois as fitas de jogos, as fitas cassetes de jogo, né? Que a gente saía por aí copiando na casa dos outros, ou então tinha venda de fita pirata aqui, né? Isso também foi uma época. Da época do CD-ROM, gente. Não, CD-ROM. Anos 90. Eu tinha Macintosh, né? Aquele tubão, amava. A gente tinha... Não, mas sabe o que foi? Quando eu falo, todo mundo fica, tipo, nossa, mas... tipo, da maçãzinha e tal. Mas é que foi a história, né, que me contaram. Minha família me contou. Meu pai tinha feito um trabalho para alguém, né? Que tinha um computador mais velho, aí ele acabou dando de pagamento. Porque meu pai trabalha com informática, né? Ah, legal, né? pô. Aí meio que foi uma troca, assim, foi de segunda mão. Mas ele funcionou por bastante tempo. Ele funcionou dos meus 3 aos 7 anos. Eu tava com 7 anos, em 2000 e pouco, usando ainda Macintosh. Eu só tive capitão. O meu primeirão foi um Mega Drive.
que logo depois foi roubado, então não fiquei muito tempo com ele. E depois eu só fui ter alguma coisa lá pros 14, 15 anos, que aí podia ter um PC, né? E era basicamente isso. O PC já era tipo, Mas eu tive sorte mesmo, tá, gente? Não era rica, não. Agora, deixa eu só puxar o Marcos, fazer uma provocação ao Marcos. O Marcos falou aí do Apple, né? Do Apple II que tinha alguns clássicos. E uma coisa curiosa é que o Apple, com o Apple, foi a primeira vez que eu vi disquete, antes de ver o do CP700. nossa. Né? Então, até tinha aquele macete de você virar o disquete, né, para ter mais espaço para gravar. Exatamente. Quer dizer, agora a gente está anunciando a idade aqui, agora não tem mais jeito. Né? Agora você chama um bagulho que eu desconhecia. Furava o disquete, né, do outro lado, tipo um furador, pra poder aproveitar o outro lado do disquete. Cara, tempos estranhos aquele. Mas, pô... Você picotava, né, Tony? Usava o picotar. Picotava, exatamente. Picotar, o drive era de densidade simples, você gravava 180 KB num lado, no outro mais 180 KB. Então você pegava um jogo como Carapuca, por exemplo, esse jogo ocupava as duas faces. Você punha o disquete no lado A, carregava o jogo, aí ele pedia para virar o disquete, você virava o disco e carregava o outro lado B, aí o joguinho carregava, o joguinho entrava. E você, não sei se vocês já repararam que o Marcos falou, 180K. Sei. 360, eu não tô falando mega, galera. Mega, é que vocês falaram é muito louco, né? É que vocês falam um assunto interessante, que de virar e ler o outro lado. Não sei se vocês sabem, mas explodiu muito na Ásia esse tipo de CD. Vocês estão falando de disquete, mas eu vou falar de CD. Que você virava e tinha que coisa do outro lado, filme, jogo, essas coisas assim. Mas ele não pegou bem. Aqui no Ocidente não pegou essa moda, tanto que teve muito poucos que vieram para cá. Eu tenho alguns e essa moda tentou pegar, mas ficou só na Ásia mesmo, depois morreu. E os de música até se criou várias coisas aí de impacto e tal. Vocês dos anos 90, a galera dos anos 90 deve ter pegado essa época, porque eu peguei também, assustou geral. A gente não tinha muita informação na época, né? Então, a gente acreditava em qualquer besteirinha, mas esse negócio de virar CD... Não compactou ele. Na fita cassete, como o Tony falou, a fita cassete era usualmente utilizada para se gravar música. Isso. Né? Você gravava da FM, eu gravava de um LP, de um disco de vinil para fita, mas os primeiros microcomputadores usavam a fita cassete como armazenamento. Então você carregava um joguinho da fita cassete para a memória do computador. Então o joguinho às vezes demorava de 5 a 10 minutos para carregar. Você punha fazia aqueles ruídos, né, Tony? E quando falhava? Falhava direto. Tinha que regular o azimuth, né? Que era um parafusinho que você mexia. Ele deixava grave e agudo pro jogo. Vocês não têm ideia, o pessoal mais novo, do que a gente passou na época. Marcos! Eu já achei sofrível na minha época, imagina de vocês. Eu tenho ideia, gente. Né, gente? Marcos, você foi ver a sessão Skywalker com a sua filha. Como fica essa relação com a cultura pop e as novas gerações? O que você acha sobre isso? Olha, agora eu vou provar novamente que eu sou tão velho quanto o Matusalém. Por quê? Eu assisti no cinema com minha mãe, em 1983, O Retorno de Jedi. Eu assisti no cinema. Eu vi o Guerra nas Estrelas. Eu só não vi o Guerra nas Estrelas e o Império Contra-Ataca, porque eu acho que eu era muito novo. Mas O Retorno de Jedi eu tinha 10 anos, e eu assisti no cinema. Mas falando da Ascensão Skywalker, né? Eu tinha que levar minha filha para assistir, né? Eu já, inclusive, por meu intermédio, ela assistiu alguns filmes, né, que eu gostava muito na infância e tal, mas nem todos ela gosta, né? E Star Wars também é muito chegado. Eu, na verdade, eu prefiro Star Trek, eu prefiro Jornada nas Estrelas. Eu gosto dos dois. Quantos anos ela tem, Marcos? Desculpa interromper. Então, que essa geração tipo, acho que vai... Ela deve estar rebelde. Daqui a pouco ela começa a gostar. Ou não, vai ser tipo a época de ou gosta muito ou odeia. Tem essa também. É interessante e tal, mas não tem aquela coisa. Star Wars para nós, né, para a geração do Tony e a minha, foi uma coisa muito especial, porque, de novo, ninguém tinha visto nada parecido com o início do Guerra nas Estrelas, que a gente falava Guerra nas Estrelas, Guerra nas Estrelas. Que vem o Destroyer caçando a Leia
aquela cena de abertura do Destroyer passando, atirando na nave, e o planeta embaixo, ninguém tinha visto nada parecido no cinema em termos de efeitos especiais. Então, assim, foi aquele momento, né? O que eu tô vendo? Claro, em 1968 a gente teve 2001, Odisseia no Espaço, que é um filme absolutamente fantástico, os efeitos, né, envelheceram bem, inclusive, mas o início do Guerra nas Estrelas foi um marco, né? Ninguém tinha visto nada até então. Hoje, qualquer filme de orçamento razoável tem efeitos especiais fantásticos, mas na época aquilo era uma grande novidade, então as pessoas saíam estupefatas do cinema, né? Então, voltando, eu achei interessante passar isso para minha filha. Pô, vamos assistir Star Wars, mas ela não acha legal, mas não teve o mesmo impacto que teve mesmo para mim. Mas não desiste, não. Eu só comecei a gostar de Harry Potter agora com 26 anos. Eu queria fazer tem esperança. Um comentário aí rapidinho sobre o que o Marcos falou. Aí eu vou me estender, eu não vou me estender muito, mas eu tenho que falar da década de 80. E todos os filmes da década de 80 foram filmes impactantes. Tá? A gente fala aí de Star Wars, Retorno de Jedi, O Império Contra-Ataca, Caçadores da Arca Perdida, Exterminador, Aventureiros do Bairro Proibido, ET. Pois é, a década de 80 foi mágica. A galera, não é questão de saudosismo não, mas a gente fala que a cultura pop estoura na década de 80. Tudo que a gente tem hoje, em termos de cultura pop, a gente está falando de Guerra nas Estrelas, está falando de Star Trek, está falando de tudo isso, foi década de 80. Blade Runner, tudo isso veio da década de 80. E como você falou muito bem, quando a gente vê aquilo no cinema, até os nossos pais não estavam acostumados com isso. Você vê 2000, que é uma obra de arte até hoje. Mas você vê um Star Wars, as cenas... Pô, cara, eu fui no cinema com 9 anos ver Star Wars. Foi uma paulada na minha cabeça. Eu saí de cinema assim, caraca, como que isso? Aí a minha vida muda ali. Então, a história. Cara, então é uma época, que eu falo, é uma época muito mágica. E finalzinho da década de 70, a gente fala 79, até o final da década de 80, começo dos anos 90, foi uma época muito mágica. Porque a cultura pop nasce ali. A galera não se atenta para isso. Mas os clássicos do cinema, do videogame que a galera curte hoje, nasce ali, cara. E aí vai embora. Esse aqui é o grande negócio. Enfim, mas vamos lá. Bom, deixa eu aproveitar aí, já que a Can já passaram a bola para mim. A gente tá falando tanto de década de 80, tá falando dessa época de ouro, na minha opinião, tá? Quem viveu essa época sabe o que eu tô falando. E vem cá, a respeito dos teus livros, conta um pouquinho aí, como é que foi o trabalho de reunir todo esse material, né? Para montar isso, cara, porque você deve ter, digamos assim, parafraseando o Sr. Spock, você tirou de terra e barro fofo isso aí. Conta aí pra gente. Então, como eu disse, eu mencionei há alguns instantes, eu peguei diversas fontes de pesquisa. Então, eu tinha, né, da época, várias edições da revista Microvídeo, que é uma das minhas revistas favoritas da época, Video News, Video Magia e outras revistas que não eram revistas sobre games, eram revistas, né, que até um finado jornalista amigo meu apelidava de revistas para novidadeiros. Porque a revista falava sobre videocassete, filme, fotografia, cinema, videogame, microcomputador, é uma salada essas revistas, elas falavam de vários assuntos. Eu também descobri a ocasião que o acervo digital da Folha de São Paulo, da revista Veja, do Estadão, no Estado de São Paulo, estava aberto. Então eu li todas as edições desses anos, no início dos anos 80 até 84, 85, e não só lendo, tomando nota de tudo. Caramba. E não são informações textuais, mas informações visuais também, escaneando propagandas da época e tudo. Entrevistas que eu já havia feito com a revista Jogos 80. Então o trabalho foi reunir todo esse material, destacar, porque os livros eles têm dezenas de referências bibliográficas. Eu não posso simplesmente escrever uma coisa e dizer que eu tirei da cartola. Eu tenho que dizer de onde eu tirei. Então, tem todas as referências bibliográficas, algumas coisas foram da minha memória, logicamente. Então, o trabalho foi reunir tudo isso. Depois de tudo reunido e separado, foi sentar e escrever mesmo, né, traçar uma linha do tempo, né, desde o início, mais ou menos até fim dos anos 80, mais ou menos, mas ainda mantendo a época do Atari, do Odyssey, do Intellivision, do Coleco. Eu não estudei, vamos dizer, do Nintendinho, do Master System, Mega Drive para frente. Eu abordei mesmo esse início, que é o momento da chegada dos jogos eletrônicos. Então, o trabalho foi esse, foi reunir material que estava esparso em vários locais e depois
trabalhar e escrever. Né? Você chegou a pegar algum material internacional para dar alguma coisa com relação a isso, não, né? Não, na verdade, como no exterior sempre houve muita informação, o que faltava justamente era a história nossa aqui do Brasil Nacional. Então, Legal. eu me debrucei sobre material de imprensa da época mesmo. Eu falei, desde o início dos anos 80, passando aí através da década, e já mais perto do fim, né? Entendi. Legal. Bem legal. Aproveitando aí que o Tony resgatou vamos falar dos seus livros, eu quero saber um pouco da revista Jogos 80. Me fala um pouco dela, vamos lá. Essa revista Jogos 80 foi uma revista, como eu disse, né, que era inicialmente em PDF. Foi uma ideia que eu tive com amigos em 2004, então, portanto, ela vai fazer 18 anos, né, esse ano. E a ideia justamente era essa, fazer uma publicação brasileira, já que lá fora já existia tanta coisa. E nós nos especializamos mais realmente nesse período do Atari, né, do Intellivision, Coleco, Splice, e também dos microcomputadores, que eu e o Tony falamos agora há pouco. Então, regimentamos várias pessoas, né, que a gente já sabia da comunidade que gostava, e turma que gostava de escrever, e procuramos sempre focar no Brasil. Então, entrevistas com personalidades brasileiras, entrevistamos algumas pessoas de fora também, né, e aqui do Brasil. Em dado momento, se não me engano, foi em 2017, ela também virou impressa, porque as pessoas pediam. As pessoas gostam de papel. Olha que legal! E seguimos assim, vamos para a edição de número 27, 18 anos de revista, e a revista é semestral. A gente lança sempre em julho e em dezembro. É muito divertido. Quem quiser conhecer, né, temos todos os PDFs para baixar. É www.jogos80numeral.com.br. Só baixar os PDFs. Colocar no Google, o nome já acha. Achei aqui. Isso. São vários amigos colaboradores que escrevem, também participam. Eu brinco, né, que não é falsa modéstia, mas ninguém faz nada sozinho. Então, tem muita gente sempre... Eu acho que tem até um amigo meu no chat aí, o Clóvis Fiolano, ele também faz parte da equipe da revista. Um abração aí pro Clóvis e o pessoal do grupo Vídeo Magia, que acho que deve estar acompanhando. Muito, muito bom. Olha, só para avisar aqui que a nossa produção fez uma enquete, deu empate, sim, Tony. Não, 50%, eu não gosto. Não. Eu gosto, a Tony gosta, o Tony gosta, e acho que a gente venceu, tá? Valeu, falou, vamos pro próximo. O Tony não votou não, né? Eu votou. Votei, 50%. Ah, bom, você Meu voto vale 6%, 60%, ganha. Olha! É por idade, pronto. Manda, Fanny. Bom, vamos seguir. Marcos, como é que você acha que está o respeito com o mercado game como profissão hoje? Como é que você acha que está isso? Olha, gente, para ser sincero com vocês, eu não acompanho assim o mercado de games atual. Eu fico um tanto preso ao passado, né, nessa parte especialmente relacionada à história, aos livros, documentário, tudo. Então eu não tenho acompanhado. Assim, eu até tenho o Xbox One aqui, mas eu uso mais. Olha que vergonha. Eu uso mais para assistir Netflix, Amazon Prime, não tenho assim jogado. Eu não sou um jogador contumaz, não sou um gamer, para usar uma expressão. O que eu gosto mesmo é da nostalgia de revisitar os equipamentos que eu tive na época da infância, lidar com os cartuchos, até o cheiro às vezes do manual de um jogo de Atari, de cartucho, eu gosto disso, né? Mas a gente tem percebido que os estúdios, né, brasileiros de jogos estão cada vez maiores, estão crescendo, né? O brasileiro é muito criativo, tem surgido muitos jogos indies e tudo novos. Eu acho que nunca esteve talvez tão bem, né, essa questão de produção de games nacionais, como na atualidade, mas de novo eu não estou muito metido nisso, não posso opinar aqui com receio de falar alguma bobagem. Eu posso fazer um comentário rápido sobre o Marcos. Ele tem uma coisa que eu acho muito bacana, né? O Marcos ele traz muito a questão, né, de como foi o início, e ele realmente vive até hoje esse início. É bacana isso, é bacana você ver que ele tem a questão de preservar a história, sim, do negócio. E é bacana você ver pelo seguinte, porque novamente, sem querer ser chato, é papo de velho, agora é o velho falando. Foi uma época que quem viveu essa época, tá? Ele sabe qual foi a importância de tudo que aconteceu para chegar onde a gente está hoje.
né? Não só no Brasil, mas a nível de mundo. Então, é aquele negócio, parafraseando o Newton, né? Se a gente chegou aqui porque a gente se colocou em cima de ombros gigantes. Então, teve muita coisa legal que aconteceu nessa época que vale a pena falar. Dava mais um programa com relação a isso. Mas é bacana ele estar com esse resgate, assim. Isso é muito importante, é muito importante. É sim, Marcos. E eu tenho uma pergunta para você. Coisas assim que eu quero saber. Me diz, tem algum projeto em andamento? Tu pode contar alguma coisinha, um resuminho pra gente? Sempre tem, né? Eu tô sempre com a minha esposa, eu tô sempre inventando moda, né? Olha, ultimamente, né, de uns tempos para cá, eu criei uma iniciativa com um amigo de Portugal, que é uma soft house, o Tony sabe do que eu vou falar, a moda antiga. Então, o que nós temos feito? Nós temos relançado jogos clássicos para microcomputadores clássicos nas mídias originais, em fita cassete. Opa, isso me interessa. Chamado Bitnamic Software. Então, nós relançamos, por exemplo, Em Busca dos Tesouros, que é um jogo clássico para o ZX81 aqui do Brasil. Relançamos o Grande Amazônia, do Renato Leite. O Amazônia é um clássico. Né? E lançamos alguns jogos originais. Estamos relançando A Lenda da Gávea, que é um outro jogo, um adventure clássico brasileiro. Do Renato Quem também. quiser conhecer, é www.bitnamic.com.br. BITNANIC, bitnamic.com.br. Então, essa é uma iniciativa de relançar jogos clássicos e jogos inéditos, novos, para computadores dos anos 80 daquela época. Pô, irado, cara. Uau! O Tony falou da Microsistemas, junto com o Renato De Giovanni, mais outras pessoas da época da Microsistemas, e o Felipe Veiga também, nós lançamos uma edição comemorativa de 40 anos da Microsistemas, uma revista que é quase uma bíblia de lombada quadrada, com mais de 100 páginas, também tem no site da Bitnamic, né? E estamos agora também com um documentário novo, chamado Loading, Nossos Primeiros Jogos de Computador, que é um documentário justamente sobre esses primeiros jogos de computador que surgiram aqui no Brasil, né, desde o início dos anos 80 até meados dos anos 80, como o próprio Amazônia, que eu já falei, o A Lenda da Gávea e tantos outros. Esse está sendo feito em parceria com um amigo meu, um grande amigo meu, Carlos Biguetti, do canal Flashback do YouTube. Entrevistamos 30 pessoas da indústria da época, da microdigital, da Prológica, programadores que jogos, gente que trabalhou em loja, em MAP, em Mesbla, vendendo computador, gente que trabalhou em soft house, gravando jogo em fita cassete, em disquete. Então a gente está trabalhando para que esse filme fique pronto nas férias de julho. Era para ter ficado pronto em 2020, só não ficou por causa da pandemia. Né? O Biguete pegou Covid, eu peguei Covid. Então, se tudo der certo, se Deus quiser, agora nas férias de julho de 2022, desse ano, vamos lançar então esse documentário chamado Loading, Nossos Primeiros Jogos de Computador. Loading, na verdade, é um título metalinguístico, porque quando você carregava um jogo no computador, então aparecia tal jogo is loading ou loading tal jogo. Então é um título, é uma metalinguagem, né? Uma brincadeira com o título do documentário. Que show, que massa! Muito boa, cara.